A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, estudaremos nessa semana a lição 9 da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Esse estudo tem como texto base Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15. O título dessa lição é Obter algum valor por nada em troca. Oitavo mandamento. O versículo é Êxodo 20, capítulo 20, versículo 15, que está aqui, não furtarás, né? Então estaremos fazendo esse estudo dessa semana. Quem escreveu foi o pastor Romilton Lourenço, pastor da Igreja Batista Central em Praça da Bandeira, São João de Meriti, Rio de Janeiro. Nossos agradecimentos a esse querido pastor. Irmãos, vamos dar início ao nosso estudo, que eu creio que ele é pequeno, mas tem uma mensagem muito rica para todos nós. Diz assim o autor: normalmente meu sono é leve, qualquer barulho no quintal desperta, mas houve um dia que o cansaço me presenteou com sono profundo. Dessa noite, um anjinho me acordou com chamadas insistentes. Papai, papai, levanta. Puxando meu braço, levantei, mas não tinha ninguém ao meu lado. Fui no quarto do meu anjinho e ela dormia profundamente. Quando estava voltando para a cama, ouvi um barulho como de uma lata vazia caindo no chão. Pensei logo, pode ser um gato. Sem abrir a porta, tratei de bradar contra o bichano. Vai-te embora, não há nada para você aqui. Deixa-nos em paz. Logo depois ouvi como um barulho de pata arrastando no muro e segui em silêncio. Acordar pela manhã, aí na mesa com a esposa contando-lhe o acontecido, a campainha tocou e era minha vizinha da direita, em que sua mão um celular, um vídeo que captou ações de um furtador na noite passada. No vídeo, o ladrão que pulou seu muro de frente, logo em seguida pulou o muro da nossa casa. Era possível ao fundo ouvir a minha voz. Vai-te embora. Eu que pensava estar repreendendo o gato, quando na verdade estava me dirigindo ao ladrão que pulou do muro da nossa residência. O barulho da madrugada não era felino, mas a astúcia de um ladrão. O que você acha que esse rapaz queria fazer? Então, nós vimos aqui, o ladrão foi lá, pulou na casa dele, ele pensava que era um gato e gritou, vai-te embora, deixa-nos em paz. No dia seguinte, a sua vizinha veio trazer o que tinha realmente acontecido. Então, irmão, Deus sabia que existiam salteadores, por isso criou um mandamento abrangente a qualquer tipo de subtração. Então, quando alguém quer subtrair, né, tirar alguma coisa da pessoa, Deus já tinha feito esse mandamento, já pensando. Na época do Antigo Testamento, a sentença para quem furtava era devolução. O ladrão deveria devolver em dobro tudo que indevidamente saqueado por alguém. Está em Êxodo 22, versículo 9. A gente lê a Bíblia, mas sempre tem um esclarecimento, né? Lembra do Zaqueu? Ele ofereceu quadruplicado. Não era que era bonzinho, não, irmão. Que ele estava cumprindo em parte a lei, né? E nós vamos ver aqui que o ladrão daquela época, além de quando ele roubava, ele tinha que devolver o dobro. Então diz assim, Êxodo 22, versículo 9. Sobre todo negócio de injustiça, sobre bois, sobre jumentos, sobre gado miúdo, sobre vestes, sobre toda coisa perdida que alguém disser que é sua, a causa dela virá perante o juiz, e aquele a quem a condenarem, o juiz o pagará em dobro ao seu próximo. Então, já era uma sentença de Deus quando fez e pensou sobre esse negócio, né, de assalto ou roubo.
E nós vamos ver aqui que roubo é diferente de furto, né? A lição vai ensinar que há uma pequena diferença do roubo para o furto. O objetivo não era apenas de punir quem roubou, mas restaurar a comunhão entre o réu e a vítima. Então, esse era o objetivo. A sociedade atual está apenada pela violência. Parece que a situação está invertida. Famílias estão cada vez mais presas, condenadas em suas residências, cercadas de muros e grade de proteção, e os miliantes estão soltos, praticando todos os tipos de furto. Isso aqui a gente tem visto aí dia a dia, a televisão, a mídia, os jornais, tudo, os comentários cotidianos, sempre estão falando sobre a crescente violência dia após dia. A desobediência ao oitavo mandamento trouxe caos e provocou uma sociedade desorganizada, pois quem deseja retirar de nós aquilo que não é devido, mas do que pecar contra as leis morais de Deus, não quer pagar por nada em troca, né? Então as pessoas só querem benefícios, mas não quer pagar nada em troca. Primeiro ponto dessa lição, irmão, nós vamos falar aqui, furtar é adquirir algo pelo qual não tem direito. Então, isso é furto. Você pega, você adquire, você subtrai algo que não é seu. Dia desses, entrei em uma sala de aula e havia uma pesquisa sobre a violência. Uma das perguntas era: o que leva o ser humano a furtar? Até aí nada demais. Entretanto, o que me chamou a atenção é o que vi na parte que prende o papel da prancheta. Ali havia uma caneta presa ao barbante. Os irmãos já devem estar imaginando por que a caneta estaria presa ali. Que certamente quem pegaria não ia devolver, né? Então, já sabendo disso, eles prenderam a caneta ali na prancheta. O que você acha que o rapaz que pulou o muro da minha casa deseja a mesma coisa que alguém quer furtar uma caneta? Ambos querem algo que não lutam para conquistar. Quem furta quer adquirir algo que não é seu de direito. Furtar é apropriar-se de algo que não lhe pertence. Todo ladrão procura obter alguma coisa por nada em troca, né? O oitavo mandamento é mais do que uma conduta moral. É, na verdade, uma sentença divina afirmando que Deus quer que nossos bens, patrimônios, objetos, sejam conquistados apenas pelo fruto do nosso trabalho ou pela doação, nunca pelo furto. Então, é isso que Deus quer que nós pratiquemos, né? Pelo nosso trabalho, pelo fruto do nosso trabalho. Gênesis 3,19 diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Essa foi dar a sentença ao homem depois que ele pecou contra Deus. Então, nós adquiriríamos do nosso trabalho, do nosso esforço, do nosso suor. O suor do trabalho é antídoto para quem pensa em furtar. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com os que tiver necessidades. Efésios 4, 28. Então, além de você trabalhar para você, você deve também ajudar o próximo no trabalho. Aquele que trabalha tem o direito de adquirir seus bens. Se alguém não quiser trabalhar, nem o direito de comer terá. Isso está em 2 Tessalonicenses 3,10. Isso aqui foi Paulo falando, aquele que não trabalha e que come. Vamos ler aqui. Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isso, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. É justo, né? É claro que ninguém vai deixar ninguém passar fome, mas a ordem é que essa pessoa busque um trabalho, uma ocupação, algo que dê retorno a ele e satisfaça, né, com aquilo que ele adquire com o seu trabalho. O trabalho, ainda que seja árduo, é virtude. O Salmo 128, versículo 2: pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz
serás e te irá bem. Então o trabalho alegra o coração do homem. Trabalhar é uma benção. Tanto é que agora, né, muitas pessoas estão sendo impedidas de trabalhar por causa de ir, de vir, de aglomeração, de transporte, muita coisa. E muitos têm perdido seus empregos porque algumas cidades têm fechado por causa dessa doença aí, dessa enfermidade. E muitos têm perdido o trabalho, mas o trabalho é uma bênção de Deus, né? O trabalho enobrece o homem, porque o ladrão pulou o muro para roubar. Ele está questionando aqui, né? Porque furtar é mais fácil do que adquirir com o suor do próprio rosto. Então ele mesmo está respondendo que é mais fácil, né? Deus ama ao trabalhador, mas condena o preguiçoso. Provérbio 21, 25. O desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. Olha só. Só a forma de prosperar trabalhando. Só há uma forma de você ter prosperidade, trabalhando, meu irmão. Não adianta você ficar em casa. O que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão que é diligente enriquece. Então, nós vemos aqui que o trabalho dignifica o homem. A sociedade atual tem muita dificuldade de cumprir o 8º mandamento. Afinal, que problema existe em levar uma simples caneta de uma instituição que não fora doada para casa? Talvez tenha sido esse mesmo pensamento de Acã. Então, irmãos, você vê que uma simples caneta, às vezes, você pode estar cometendo um delito. Você não comprou aquela caneta, aí você acha, mas a caneta só, não vou devolver, não vou... É uma caneta, mas você não adquiriu. Então, isso implica. Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu botei aqui o negócio de Acã. Não botei, não. Está aí Josué 7, vamos ver aqui. Josué 7, vinte 26 e capítulo 20, versículo 20. Então, diz assim, Josué 7 a 20. Josué 7, 20 a 26. São seis versículos. Respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim. Quando vi entre os despojos de uma boa capa da Babilônia, 200 ciclos de prata e uma cunha de onde depois de 55, cobri e tomei, e eis que estou escondido na terra no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou o mensageiro, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e trouxeram, e Josué e todos os filhos de Israel, e deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel ele tomaram Acã e filho de Zerá, a prata, a capa, a cunha de ouro, e seus filhos, suas filhas, seus bois, seus jumentos, as suas ovelhas, suas tendas, e tudo quanto tinha, levaram no vale de Acor. E disse Josué, porque nos turbaste, o Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedra, queimaram a fogo e se apedrejaram com pedra. E levantaram sobre ele um grande montão de pedra até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, Vale de Acor, até o dia de hoje. O acontecido aqui é que eles foram à guerra, e lá na guerra eles tomavam um despojo. E Acã ele se apropriou daquilo, aquilo ia ser repartido entre as tribos, e ele tomou, se apropriou para ele e escondeu na terra, e essa foi a sentença. Enfim, ele tomou aquilo que não era dele, né? E houve uma sentença para Acã. Os homens não viram o pecado de Acã, mas Deus tudo vê. Uma vida honesta diante de Deus requer paciência. Provérbios 28, 20, que diz assim, o homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa em enriquecer não ficará sem castigo. Então,
Temos que observar. O problema da atual sociedade é a pressa. Tá vendo, irmão? A pressa que faz muita gente não esperar em Deus, que sempre irá dialogar com o enriquecimento ilícito. Quantas pessoas têm enveredado no nosso país mesmo? Nós temos visto muitas pessoas com pressa de ficar rico e se apropria daquilo que não é dele, principalmente dos serviços públicos, né, do nosso país. Quando tem um cargo público, o cargo até prestigiado, ele esquece do valor do cargo dele e se apropria das benesses, né, que são para a população e toma para si, se apropria indevidamente. Segundo ponto, nós falamos furtar, adquirir algo pelo qual não tem direito. Segundo ponto, tentar conseguir algo de Deus sem esforçar também é um tipo de furto. É possível roubar a Deus? O profeta Malaquias diz que sim. Malaquias 3,8 diz assim, Malaquias 3,8: roubará o homem a Deus? Todavia as vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e na oferta alçada. Esse aqui é o grande problema das pessoas. E o dinheiro, diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, não o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? A verdade seja dita. É um perigo pecaminoso ter um relacionamento com Deus apenas por interesse, né? Quantas pessoas vão a Deus interessados? Tentar conseguir algo do Senhor sem nada em troca é uma espécie de furto. É claro que a salvação é um dom gratuito de Deus. Nós não estamos falando de salvação, nós estamos falando de bênçãos, né? Efésios 2, 8, 9 diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aqui está falando da fé. Não vem das obras para que ninguém se glorie, né? Então, a salvação, o dom de Deus, é uma graça de Deus que nós não merecíamos. E as obras, elas têm o seu valor, mas não para a salvação da humanidade. Ninguém será salvo pela quantidade de obras, mas a salvação não inviabiliza nossa participação, né? O apóstolo Tiago afirma que a fé sem obras é morta. Tiago 2, 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem as obras é morta. Uma coisa ajuda a outra, né? O exemplo do esforço para conseguir algo é o amor do Senhor. O amor de Deus é doador. Ele nos deu o seu Filho. João 3,16, né? Esse é o versículo mais falado. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é uma bênção de Deus. Jesus doou na cruz para nos salvar. Se quisermos algo de Deus, devemos nos doar. Qualquer tentativa em ser abençoado por Deus sem esforço é o mesmo que furtar. Ou seja, conquistar algo sem nada em troca é furto. É uma rota de colisão ao oitavo mandamento. Já falei aqui sobre colisão, choque. O Evangelho de João demonstra claramente que Deus não inviabiliza a participação dos seus milagres. Jesus, através do seu poder, poderia retirar a pedra que lacrava o túmulo de Lázaro. João 11, 38. Então, a nossa participação, Deus usa a nossa participação para lhe trabalhar da salvação de outras pessoas também. E quando ele ressuscitou Lázaro, ele pediu, né, que desatasse aquele pano em volta de Lázaro para que ele fosse livre, né? João 11, 38. Deixa eu ver. Não botei esse aqui não. Não botei esse aqui não. João 11, 38. Vamos aqui, João, né? Rapidinho. João 11, 38. Aqui. Diz assim:
Jesus, pois, movendo outra vez, é isso mesmo? João 11:38, Jesus, por movendo outra vez, muito em si mesmo, foi ao sepulcro, era uma caverna e tinha uma pedra posta sobre ela. 39. E disse-lhe Jesus, tirai a pedra, Marta, o defunto. Ele disse então, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Mas solicitou a participação no processo, tirai a pedra. Essa foi uma, né? E logo depois, mais uma vez disse, desatai. João 11:44. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixa e seu rosto em volta o lenço, disse Jesus, desligai-o e deixai-o ir. Então, concluída com a participação das pessoas, né? Portanto, qualquer que desejar o favor de Deus precisa imprimir o seu labor. Sem esforço, Josué jamais conseguiria conduzir o povo hebreus a terras de Canaã. Josué 1:6. Vamos ver aqui, Josué 1:6. Eu botei algumas coisas aqui, mas alguns versículos eu não botei não. Está aqui tudo. Ah, está aqui. Aqui, Josué. Josué 1:6. Esforce-te e tenha bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria, né? Então nós lemos Josué 1:6. Paulo diz que aquele que semeia, colhe. 2 Coríntios 9:6. E digo isso, que o que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia abundância, abundância também ceifará. Então, irmãos, nós temos que ser participantes da obra de Deus com a colheita, com a participação dos dízimos, da oferta, da obra, utilizando as mãos de obra mesmo. O grande problema da sociedade é que almeja colher e nada ter semeado. Alguns pais querem chegar em casa à noite e colher carinho dos filhos, mas ao sair pela manhã, não semeiam os filhos palavras de eu amo vocês, por exemplo. Clientes atuais querem tirar de Deus aquilo que não semearam. É evidente que o Senhor não fará barganha com o seu povo. Tampouco espera que façamos algo para nos abençoar. A bondade do Senhor está sobre o justo e injusto. Entretanto, Deus tem prazer em abençoar aqueles que o amam e o buscam, pelo prazer de estar com eles, sem intenção de furtar suas bênçãos. Né? Então, devemos ter sempre prazer de estar com o Senhor. Nós falamos aqui, irmão, do primeiro tópico, né? O primeiro tópico foi furtar e adquirir, adquirir algo pelo qual não tem direito. Segundo, tentar conseguir algo de Deus sem se esforçar, também é um tipo de furto. E agora, terceiro tópico, diversos tipos de furto. Nós vamos ver aqui. Então, se o 8º mandamento não existisse, muito provavelmente a humanidade estaria envolvida em um caos sem precedente. Então, esse é o objetivo de Deus, organizar as coisas. Como a partir do 5º mandamento, ou decálogo, os 10 mandamentos, tem como função de proteger o nosso próximo e nós mesmos. Então, a função é proteger o próximo e a nós mesmos. A ordem de não furtar acaba sendo um conceito fundamental para a harmonia de uma sociedade organizada, viu? Então, Deus organizou esses códigos de honra, esses códigos, né, dos 10 mandamentos, essas leis, para que a sociedade estivesse organizada. Vivemos envolvidos no caos social. Talvez aí esteja razão pelo caos da sociedade, não querer seguir as leis de Deus. Mas a situação estaria bem pior se não houvesse a ordem divina para não furtar. Ainda assim, existem alguns que insistem em furtar. Aliás, que fique bem claro, furtar é diferente de roubar. Isso aqui que eu já tinha falado, né? Nós vamos ver aqui que é uma grande diferença. O ato de furtar é sorrateiro. Furtar é apropriar-se indevidamente de algo que pertence a outro sem o uso da violência. Então isso é furto. A pessoa chegar e lapidar sem usar violência. E roubar. Roubar roubar é subtrair algo
da propriedade de uma pessoa com uso de arma de fogo ou com violência, né? Com faca, qualquer tipo de violência. Quais os tipos de furto? São muitos, mas dentre eles podemos destacar alguns produtos do supermercado. Aquele copinho de iogurte que a pessoa pega, umas laranjas e vai chupando no ambiente ali do mercado, isso é furto. Os alimentos congelados são apontados como os maus exemplos, pois o consumidor poderá pagar mais caro, não pelo preço da carne, mas pelo gelo contido na embalagem. Deus condena a fraude. Levítico, na lei já é interessante que Deus já deixou tudo organizado, né? Essas coisas que nós vemos hoje, né? O frango com gelo ali, lubridiando as pessoas, o comerciante lubridiando com aquele gelo e a carne mesmo não tem. Vamos lá. Levítico 19:35. Não cometereis injustiça, no juízo nem na vara, nem no peso, nem na medida. Então, a sentença já era essa, né? Que não deveria ter medida desigual. Mas seria o que? Se for 1 quilo, é 1 quilo. Se for 2 quilos, seria 2 quilos. É um exemplo assim que eu estou colocando. Não são raros os casos em que os patrões e empregados são condenados, tanto um quanto o outro, né? Pela justiça do trabalho por causa do furto. Em se tratando de patrão, o furto acontece quando os direitos do trabalhista não são oferecidos. Quantos patrões, irmãos, são desumanos com seus empregados? Não pagam os direitos trabalhistas, né? Subtrai alguns ganhos para si, como fundo de garantia, FGTS e outros, né? Tempo de serviço que não deposita lá. Quando o empregado é demitido, a firma fala, ele praticamente é como se nunca tivesse trabalhado, porque os seus não foram depositados. Por causa do alto índice de desempregado, alguns julgam não necessariamente assinar a carteira de trabalho, pagam salários abaixo da tabela. Quando despede seus funcionários, tem sido comum mandar o empregado procurar a justiça dos homens para receber seus proventos. Não deposita o fundo de garantia, FGTS, tampouco quita as contribuições do INSS. Olha só, irmão, isso é desumano. Por outro lado, alguns empregados desonestos utilizam do telefone da empresa para resolver seus problemas pessoais. Já ouvi dizer que alguns evangélicos foram pegos lendo a Bíblia no horário do expediente. Irmão, quantas coisas, né, eu tenho aprendido aqui. Então, você vê que até ler a Bíblia e horário de trabalho, você está furtando o tempo do seu local de trabalho. Então, é bom a gente ver essas coisas. O que a Escritura Sagrada nos diz sobre isso? A resposta sobre a relação entre patrões e empregados está em Efésios 6, 5, 9. Eu não anotei, mas os irmãos depois lêem. Mas eu vou tentar ler aqui, rapidinho aqui, né, pra gente. Efésios. Vamos lá. Efésios 6, 5 e 9. Diz assim: Vós, servos, obedecei ao vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo que também que o Senhor deles e de vossos está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Então aqui Deus já fechou, tanto para empregado quanto para patrões, né? É a lei do Senhor, tratar com humanidade. Por isso que nós vemos, irmão, a sociedade pagando o preço, né? Muitos assaltos, porque se um fosse justo com o outro, não teria tanta desigualdade. Por fim,
Há nos dias atuais muitos falsos pastores, furtando em nome de Deus. Outro dia alguém me disse que existem muitas igrejas, mas é melhor existir um templo do que o bar. Será? Esse é o questionamento do pastor aqui, tá, irmão? É a pergunta que ele está fazendo. Concordo que não deva haver bares, mas trocar botequim por igreja atualmente não sei se tem valido a pena. O fato é que existem muitas igrejas das mais variadas denominações que fazem uso da teologia da prosperidade, onde seus frequentadores estão cada vez mais pobres e seus líderes cada vez mais ricos. E parte eu tenho que concordar com eles. Nós vemos aí muitos pastores que nem mandam o zap para a sua ovelha, irmão. Olha, é para pensar. A igreja, nós estamos passando por um problema difícil agora, em muitas igrejas, muitos membros não têm ido à igreja, e com certeza muitos estão esquecidos. A mercantilização da fé com a venda de produtos, aí agora já fala, né? Lenços ungidos, sabonetes, sal, óleos, águas oriundas dos rios bíblicos. Isso aqui, normalmente, nós vemos essas coisas acontecendo em igrejas neopentecostais, né? Quando usa essa prática, óleo ungido, água oriunda do rio bíblicos, lá do rio, né? O rio Jordão, essas coisas assim, né, irmão? Só alguns exemplos de furto que estão enganando os fiéis em nome de Deus como troca e oferece a cura e prosperidade. O Senhor Jesus condenará a esses falsos profetas que furtam e usam o seu santo nome. Então, irmão, é para pensar. As igrejas têm que refletir, os líderes têm que refletir como que vai pregar o Evangelho. Nós sabemos que o Evangelho, há uns tempos atrás, tinha os versículos já praticamente quase escritos na nossa mente, que era João 3,16, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, buscai primeiro o reino dos céus, né? Hoje não. Hoje eles têm uns versículos lá que falam muito mais sobre prosperidade do que a salvação. Que possamos ser honestos diante do Senhor nosso Deus, que Deus nos ajude a não furtar nem o amor a alguém, quanto menos a confiança de quem nos ama. Deus, né, irmão? Então, irmão, nós chegamos a mais um final desse estudo. É um estudo curto, mas muito proveitoso. Eu aprendi aqui, realmente, furtar é diferente de roubar, né? Furtar muitas pessoas estão talvez até furtando mais do que roubando. Por quê? Porque o furto, ele tira algo sem a violência. E já o roubo, ele pratica uma violência com o ser humano, né? É para pensar, agir, é para que cada um possa pensar. Então diz assim: como você entende a expressão achado não é roubado? À luz do 8º mandamento, né? Porque existe casos de crianças nos primeiros anos do ensino fundamental que trazem para casa, dentro da mochila, alguns objetos, como apontador, lápis, borracha, por exemplo, que foram furtados do coleguinha. Como interpretamos a decisão do profeta Eliseu em não aceitar nenhuma oferta pela cura do capitão Naamã? Essa história aqui é muito bonita, do capitão Naamã, que ele era sírio, veio Israel, indicado pela sua criada, que questionou e falou: se lá em Israel tem um Deus que cura, se você fosse lá, tem um profeta, em nome de Deus ele cura. E esse era Eliseu, né? Eliseu, acho que era Eliseu. Então, quando ele chegou lá e ofereceu ao profeta, o profeta não quis. Ele disse: longe de mim tomar, né, usurpar. Mas o seu criado, Geazi, foi e tomou para si. E o que aconteceu? Aconteceu que ele acabou pegando a lepra de Naamã. A sentença foi essa, né? Então, irmãos,
Chegamos mais no final de um vídeo, mas quero orar ainda pelos irmãos e agradecer a Deus por mais uma oportunidade, um pequeno vídeo essa semana. Vamos agradecer. Senhor Deus, Senhor nosso Pai, agradeço a Ti, ó Deus, pelo que o Senhor tem nos feito na nossa vida. Agora, em nome de Jesus, ó Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo. Em nome de Jesus. Amém.